É um prazer apresentar a Mônica aqui, né? Para quem não conhece o histórico da Mônica, a Mônica tem mais de 25 anos de experiência trabalhando como advogada no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, ela trabalha há muitos anos também na área de educação e planejamento financeiro, sendo que por muitos anos ela trabalhou no distrito escolar, sendo o ponte entre as famílias brasileiras, né, e o distrito, ajudando muitas famílias, né, nessa parte de educação. Então, ela tem muito para contribuir de informação para a gente aqui hoje. Mônica, com você a palavra. Obrigada. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos ver aqui. Tem que ir na casa da Patrícia de novo para ela mudar essa configuração, que eu não sei o que ela fez na última vez. Mudou. Então vamos lá, pessoal. Então a ideia hoje, né, a gente estava vendo ali, a gente tem um público diverso, com tendência a filhos um pouco mais velhos, né, na adolescência. Mas é sempre dividir o conhecimento. Então, como a Patrícia falou, meu nome é Mônica Gaspareto, eu trabalho com consultora licenciada em vários estados aqui americanos, e eu quero dividir um pouquinho com vocês a experiência desses últimos anos, principalmente na comunhão entre o que é educação e o que é finanças, que são as minhas duas áreas de atuação, tá? Então, eu não sei se vocês já ouviram aqui nos Estados Unidos que os pais eles começam a poupar para a faculdade dos filhos quando esses filhos têm, ah, às vezes, 15 dias de vida, tá? E a gente sempre achou isso um pouquinho, a gente como brasileiro achava um pouquinho exagerado, porque a gente vem de uma cultura onde normalmente se paga uma escola, um ensino fundamental particular, para que depois ele consiga ir para uma faculdade pública. Só que aqui é o inverso o raciocínio, ele tem direito ao ensino público até o high school, mas a faculdade, por ser uma escolha da família, ela é sempre paga, mesmo se for uma faculdade estadual, tá? Então, as pessoas que estão acostumadas com o sistema, como os americanos, eles começam quando a criança tem 15 dias de vida. E a razão disso é porque quanto antes a gente começa, os elementos, né, que são necessários para se formar, né, o dinheiro, para que o dinheiro cresça, eles estão mais presentes, né, que é dinheiro, juros compostos e o tempo, né? Então, quanto maior tempo você tem até o seu objetivo, menor o esforço mensal que você tem que fazer, tá? Então, esse é o ponto que muita gente já entendeu e que faz o diferencial no momento do planejamento. É o quanto antes. Ah, mas meu filho já está no high school. Gente, eu comecei a pagar para o meu filho, ele tinha 14 anos. Eu também cheguei aqui, eu também não sabia, e aí a gente tem que ver como fazer isso, tá? Existem estratégias. Teria sido melhor se eu soubesse antes? Claro que teria, mas existem algumas alternativas, tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho realmente do custo, né, das faculdades. A gente pegou como exemplo uma faculdade nacional, no estado, né? Então, a gente usou como parâmetro aqui, uma publicação da US News, que um aluno no estado vai pagar em 4 anos de faculdade, hoje, né, isso é dado, né, do último ano, escolar, por volta de US$ 110.000, tá? E o que que acontece, aqui? Esse valor é para um aluno que está no estado, né? Se esse aluno for um aluno que a gente chama out of state, então alguém que veio de Massachusetts para estudar na Flórida, ou alguém da Flórida que foi estudar no Alabama, essa pessoa, esse aluno, ele vai pagar nesse outro estado o que a gente chama out of state tuition, que é normalmente o dobro ou 3 vezes o preço de um aluno no estado, tá?
E isso se falando apenas de públicas, tá? Se a gente for nas privadas, a gente chega a ter faculdades que custam mais de US$ 100.000 ano, tá? Então, a gente está falando aqui de um custo de mais de US$ 400.000 para 4 anos de undergrad, tá? São os primeiros, que é o bacharelado do Brasil, tá? E um ponto que é muito importante que a gente frise é que nos últimos 20 anos, esse valor, ele praticamente tem subido acima da inflação, tem subido por volta de 7% ao ano. Então, os nossos filhos pequenos, né, quem tem filho pequeno, imagina como será esse custo daqui a 15 anos, por exemplo, né? Eu tenho uma das minhas amigas que falou que ia entrar, tem filho de 2 anos. Então, a gente tem que pensar num horizonte um pouco mais longo, tá? E por causa disso, a gente chega no momento, deixa eu mudar aqui que tá cobrindo os slides a maneira de. Peraí. Ai, meu Deus, perdi eu aqui. Achei eu. Então, a gente acaba chegando num lugar onde as famílias se encontram em frente a um dilema, né? Que é ou a gente faz aquilo que pai faz bem, né? Pai e mãe, a gente sacrifica a nossa aposentadoria. Essa criança vai, além da gente sacrificar a nossa aposentadoria, esse jovem muitas vezes vai começar a vida adulta com dívidas pesadas. As decisões são sempre feitas naquela correria, recebendo as cartas das faculdades sem saber direito como comparar, né? Eu vejo com as famílias que eu atendo, muitas vezes elas não sabem comparar ou ler o que vem na carta, e isso gera muita pressão e muito estresse, né? E isso acaba gerando um ciclo vicioso, né? Não um ciclo virtuoso, que é o que a gente busca na vida, né? De dependência financeira. Então, a próxima geração vai fazer exatamente o que a geração anterior fez, né? Então, isso é um problema muito sério e muito triste, né? Só que é o caminho tradicional. Mas o legal é que eu gostaria de mostrar hoje aqui é que existe um caminho diferente. É uma única estratégia onde eu possa pensar em educação e em aposentadoria ao mesmo tempo, né? Onde o dinheiro dos nossos filhos, ou o nosso dinheiro, dependendo de quem tiver nessa estratégia, ele cresce sem risco de perda. É um produto que também oferece uma liquidez para momentos de emergência, né? Ou de oportunidades, né? Sei lá, apareceu alguma coisa muito interessante, eu vou explicar o mecanismo, mas ele pode ser sim uma alavanca para outros negócios. E o mais legal é que ele gera um legado para a próxima geração. Então, a geração seguinte ela vai ser muito mais rica, não só financeiramente, mas do ponto de vista educacional, né? Então, ela vai ter instrumentos e conhecimentos para fazer diferente, para ensinar os filhos, os netos diferentes e perpetuar um ciclo virtuoso. Aí sim a gente tem um ciclo virtuoso, tá? Então, o legal é isso, eu não preciso escolher, eu posso, não preciso ter um em detrimento do outro, né? Eu posso ter os dois desde que eu tenha estratégia. E o futuro é isso, né? O futuro exige estratégia. Agora eu queria comparar um pouco, né? Algumas pessoas aqui, nós, principalmente nós brasileiros, a gente chega muito perdido aqui nos Estados Unidos, a gente não entende essa sopa de letrinhas que a gente escuta. Mas, de modo geral, a gente tem três grandes, principalmente aqui na Flórida, que eu acho que o público hoje é um público muito voltado aqui para a Flórida. A gente tem três grandes bolsões aqui que a gente poderia falar deles, tá? O primeiro, e eu vou falar os pontos positivos e negativos de cada uma das estratégias, tá? O que eu vejo como negativo e o que eu vejo como positivo, tá? A minha opinião. Empréstimo estudantil. O que é legal nele, se tiver algo, é que o acesso é rápido. Porque dos bancos, está todo mundo querendo que você fique endividado com eles. Por quê? Porque você vai pagar um monte de juros, né? Então,
Eles te dão esse crédito estudantil. Só que a contrapartida disso são décadas de dívidas e juros compostos, e existe uma estatística que diz que o jovem adulto que começa a vida com dívidas estudantis, quando ele chega na aposentadoria, ele vai ganhar 30% a menos do que uma pessoa que chegou sem dívida e pôde começar a se preparar para a aposentadoria antes. Então, realmente, isso para mim, é um fato bem negativo. A segunda coluna é o sonho, né? É o que a gente quer, é o que a gente busca, é o que eu falo para os meus alunos, para a gente trabalhar por, né, para conseguir isso. E são, por exemplo, é, é o dinheiro que a gente brinca, o dinheiro de graça, né? Que são as bolsas e os subsídios, que aqui nos Estados Unidos chama grant. O custo é zero, não precisa devolver, só que ele é incerto, a grande maioria deles, né? Alguns, como por exemplo o Bright Future, eu sei as métricas que eu preciso durante todo o high school para que o aluno atinja. Só que não adianta ele chegar no junior year e resolver o que ele quer, ou no senior year e resolver o que ele quer, entendeu? Porque tem uma preparação. Então, não é algo que cai do céu, é algo que tem que ser preparado. E muitas dessas bolsas têm uma questão aí de busca, de sorte, de aplicação. Então, não é uma coisa que é certa, tá? O plano 529, me desculpa, ele é um plano geralmente dos bancos ou de alguns estados, por exemplo, Geórgia tem, a Flórida tem, e o grande ponto positivo dele é que o seu dinheiro cresce tax-free se ele for utilizado para educação, né? É o que a gente chama em tributação de diferimento, né? Em inglês é tax deferred. Ou seja, durante o período que ele está crescendo, ele não é tocado. Isso é maravilhoso na estratégia de crescimento, tá? O que para mim, né, é ponto negativo? Ele é um plano engessado para a aposentadoria. Desculpa, para a educação, tá? Depois de muita discussão, muita reclamação, há uns 2 anos houve uma alteração na legislação que, se a criança não usar para educação, ela pode fazer uma portabilidade para um produto de aposentadoria, onde esse dinheiro fica preso até os 59 anos e meio dessa criança, senão ela tem as mesmas penalidades de acesso, que é uma multa de 10%, tanto tirando para educação, tanto tirando se você não for usar para educação, como tirando depois, é 10% de multa, mais o quanto você teve de ganho financeiro durante esse período, tá? E também ele tem um impacto negativo em algo que se chama FAFSA, que eu vou explicar um pouquinho o que que é isso é, no próximo slide, tá? Mas guardem aí que impacto negativo. E o último aqui que a gente quer falar, que são, né, os planos tradicionais, ele chama Florida Prepaid, muita gente já ouviu falar. Eu estava fechando um Florida Prepaid para o meu filho por desconhecimento, eu não sabia que existiam outras coisas. E, e aí eu acabei assim, tipo, eu tinha começado o processo com Florida Prepaid quando eu conheci essa outra maneira de, de planejar para o futuro, tá? Então eu cancelei o Florida Prepaid e continuei aqui no que eu tenho para o meu filho hoje, que eu posso falar um pouco disso daqui um pouco. E o que que é legal do Florida Prepaid? Lembra que eu falei que o custo da faculdade aumenta, né, ano a ano, e que a gente fica com medo, né, dessa imprevisibilidade de quanto será, né, a faculdade né, das crianças no futuro. O Florida Prepaid, ele trava o valor da anuidade. Então, ele vai pegar um valor de crédito, do crédito, né? E você vai comprar. Você pode comprar 30, 60, até 120 créditos, que são 4 anos de uma faculdade ou de um college, né? A um preço que já é pré-determinado. Então, você paga antes e o Florida Prepaid paga para a faculdade. Ele é inflexível, ele é basicamente focado nas faculdades públicas da Flórida.
Normalmente, e aí o dormitório e alimentação, ele geralmente precisa de um plano extra, tá? Muita gente vai falar, não, eu vi no site que cobre fora da Flórida. Cobre, só que pensa assim, uma pessoa que comprou esse plano há 10, 15 anos antes e ela fez uma trava no valor do tuition. Quando ela for levar o equivalente que ela tem para pagar 120 créditos numa escola da Flórida para um outro estado, provavelmente isso vai pagar no máximo 30, 40 créditos. Então, uma pessoa que tinha certeza que tinha a faculdade paga, o tuition pago, ela não vai ter. Então, a gente prefere dizer que não cobre para a pessoa não ficar com a informação errada de que talvez cubra, tá? Então, eu prefiro dizer não cobre, fica mais fácil. E aí, lembra que eu falei do FAFSA, né? Isso é um ponto de atenção, porque muita gente simplesmente desculpa, gente, simplesmente desconhece. Por quê? O FAFSA é algo que a gente vai ouvir falar quando o nosso filho já é sênior, tá? Só que se você utilizou as estratégias erradas antes, você vai descobrir que o monstro existe quando você entrar ali no trem fantasma. Você já tá ali, não tem o que fazer, você vai dar de cara com o monstro, tá? Então, o que que acontece? Esse é um formulário que vai determinar se você tem direito ou não de ajuda financeira, tá? Esse formulário ele vai para o governo federal e ele vai também para cada uma das faculdades, e as faculdades também utilizam esse documento como base para as ofertas que ela vai fazer para cada aluno. Então, a pergunta aqui é: o que eu preciso reportar ou não no FAFSA para que eu seja beneficiado com dinheiro, tá? Então vamos lá. Qualquer dinheiro que você tenha, que seja poupança, cheque, CD, você vai ter que reportar no FAFSA. O plano 529, o Florida Prepay, investimento, bond, todos esses tipos de economias ou investimentos, eles vão acabar impactando diretamente no cálculo, né, do que a gente chama, eu coloco o IFC porque eu acho que é a maneira mais simples da gente gravar, né? Deixa eu só aceitar as pessoas, tem algumas pessoas na sala de espera. Tá, o EFC é o Expected Family Contribution, ou seja, o quanto, com base no seu imposto de renda, de quando a criança está no sophomore year, tá? Você, o governo entende que você tem de dinheiro para pagar essa faculdade, tá? Agora mudou a nomenclatura, isso chama SAI, tá? Mas é a mesma ideia, tá? É o Student Index, Student Aid Index, tá? Então, isso tudo impacta. Agora, o IUL, que é essa estratégia que eu vou falar aqui hoje, ele é como se fosse um escudo invisível que você consegue colocar em torno do seu patrimônio, né, do seu valor acumulado, e que ele, na verdade, ele passa legalmente invisível sob esses filtros, tá? Então, ali você acaba acumulando riqueza sem ser penalizado pelo governo na hora de realmente entender, ou de ter acesso ao dinheiro, tá? Então, e uma coisa que é muito importante definir é o que é necessidade, né, para o americano, né, para as faculdades. A necessidade não é que você não tem dinheiro, né? É a diferença entre o custo daquela faculdade menos o que eles entendem que você pode pagar gera necessidade. Então, quanto maior você tiver aqui nessa parte do quanto eles acham que você pode pagar, menor é a possibilidade de você ter acesso a dinheiro ou público ou das faculdades, tá? Gente, se vocês forem tendo dúvidas, eu peço para vocês irem colocando no chat e eu respondo no final, tá bom? Que eu nem consigo ver o chat agora nessa forma que eu tô aqui. Então, de uma maneira geral, tá? Eu coloquei aqui os dois mais conhecidos aqui na Flórida, né? O Florida Prepaid, o 529.
Para quem está fora da Flórida, considere o 529, esse é o mais comum, né? Todo mundo geralmente já ouviu falar. E a minha opção, que é o plano indexado, ou IUL. Então, dá para ver que é, eles acabam tendo são algumas características que a gente deve levar em consideração sempre que a gente faz qualquer tipo de estratégia, né? E foi exatamente o que eu levei em consideração para deixar de fazer o Florida Prepay e fazer o plano indexado para o Thiago. Então, segurança, né? Segurança de quem é o emissor. Nesse caso, todo mundo tem, né? Aqui o governo da Flórida, bancos fortes ou o próprio governo do estado. E o plano indexado ele é emitido por seguradoras, a grande maioria centenária, ou aqui eu acabo usando muito, ela tem 177 anos de vida, tá? Estava aqui antes da Estátua da Liberdade. Benefício fiscal, né? O Florida Prepay não tem nada. O 529, como eu mencionei, se você utilizá-lo para a educação, ele tem sim o benefício, né, tributário, que é esse crescimento aí diferido, mas se você precisar sacar por alguma outra razão, o seu filho não foi para a faculdade, não quer ir, ponto, acabou, e você fala, então eu vou pegar esse dinheiro para mim. Você paga 10% de multa e paga a tributação sobre todo o ganho que você já teve, tá? O plano indexado, ele é tax-free na retirada, da maneira como a gente estrutura. Eles, os dois primeiros são inflexíveis, os dois primeiros também aqui no zero impacto no FAFSA, eles são negativos, eles impactam negativamente, e o rendimento acima da inflação, né? O Florida Prepaid não ganha nada. Então, você fez uma trava no valor da tuition. Se você falar amanhã, olha, eu quero meu dinheiro de volta, eles te retornam o que você pagou, inclusive sem correção monetária, tá? Então, para mim, é um dos mais complicados aí para entender por que que o dinheiro está lá. O 529 ele está na Bolsa de Valores. Então, ele pode render muito, mas ele pode perder muito, tá? E eu vou mostrar um slide que fala um pouco disso, tá? E o plano indexado, eu vou mostrar também, ele tem um piso, ou seja, você nunca perde o seu dinheiro. Você sempre ganha ou fica no mesmo patamar, tá? Então, vamos lá. Como que ele funciona, essa estratégia ou esse plano indexado? Ele cresce, eu vou falar com Eu vou falar mostrando o desenho porque eu acho que ele é mais visualzinho, sabe? Então a gente tem o plano indexado e a bolsa de valores. Vamos dizer aqui que o S&P 500, que é um plano estável que, né, as pessoas geralmente conhecem. Então vamos lá. O dinheiro subiu na bolsa. O meu dinheiro, ele espelha a bolsa, ele não está na bolsa. O meu dinheiro sobe. A bolsa caiu 10%. O meu dinheiro empata. Fica zero, não muda, tá? Caiu de novo 10%. Ai, mas acontece isso, acontece. Em 2022, a bolsa caiu mais de 20%, tá? Em 2000 e acho que 8 caiu 48%. Então acontece. Outro zero, subiu 13%. Dependendo do índice, eu posso ganhar 13% ou eu posso ganhar um pouco menos, tá? Caiu de novo zero e aqui vai. Subiu. Esse tipo de plano, ele tem um piso que é zero, tá? Então, do piso ele não cai, tá? Não vai para um basement, ele para ali no ground floor. E dependendo do indexador, ele tem um teto. Eu tenho índices que ele tem teto e índices sem teto. Geralmente, quando eu trabalho com isso, eu faço um mix entre esses dois tipos de indexadores, tá? Para aumentar ali a diversidade do próprio portfólio na estratégia, tá? E esse slide mostra para gente
Isso em fatos reais, tá? Que aqui uma pessoa em 99 ela colocou US$ 100.000 no plano indexado. A linha cinzinha é o plano indexado. E o vermelho é a bolsa de valores, tá? Aqui no caso é o S&P 500. Vocês veem que quando a bolsa cai aqui, olha, ele permanece exatamente com o mesmo valor aqui, por 3 anos praticamente, ó, um, dois, três. Quando volta a subir, ó, esse cara ele tinha 100, ele chegou a 71. Para ele voltar a subir, é muito mais do que para esse cara que já está no 12,5 aqui, tá? No 12, no 112. Isso no longo prazo, aqui está gerando praticamente US$ 100.000 de diferença entre as estratégias em 20 anos, tá? Então, eu vou falar menos sobre os Million Dollar Babies, porque a gente tem muito pouca mãe, muito pouco pai com criança pequena aqui hoje na sala, pela pesquisinha que eu fiz ali no início da nossa apresentação. Mas a ideia é, como eu falei no primeiro slide, quanto antes você começa, você tem a seu favor o fator tempo, né? Então você pode colocar menos dinheiro e a gente acaba utilizando às vezes uma estratégia de deixar esse dinheiro crescendo até a aposentadoria dessa criança com parcelas muito pequenas, né? Perto do que seria com alguém um pouquinho mais velho, tá? E isso gera lá na frente o que a gente chama de Million Dollar Baby. Aqui eu peguei uma criança de 5 anos para a gente ter uma ideia. E o que que eu faço? Porque eu percebi que quando eu chego para um pai de uma criança pequena e falo que ele tem que pagar alguma coisa até essa criança ter 60 anos de idade, eu já perdi o pai aí no início, né? Por quê? Porque a pessoa está pensando no plano do college, ele está com foco. Então, vamos pensar como a família, né? Eu brinco que a gente tem que ouvir a voz do nosso cliente. Se o cliente não está preparado para uma estratégia de 60 anos, que é muito boa também, a gente faz aqui o seguinte: ó, fulano, a gente vai colocar dinheiro, seu filho tem 5 anos, a gente vai colocar dinheiro por 10 anos. Quando essa criança tiver com 15, a gente vai deixar esse dinheiro aí cozinhando até ele ter 18 anos para ir para a faculdade, né? Cozinhando mais um pouquinho. Então, com US$ 200 por mês, essa criança vai chegar ali nos 18 anos, ela tem US$ 46.000. Isso paga o tuition de 3 anos, de 4 anos, me desculpa, que era por volta de US$ 10.000. Esse aqui é feito com base numa análise conservadora, pode ser que dê mais, tá? Então, US$ 46.000, ele teria que ir com 18 anos para retirada, tá? Com 66 anos, ele teria ali já um acumulado de US$ 732.000, que se ele continuar deixando lá, tá vendo que diminuiu? Por quê? Ele começou com 60 anos a receber 47 mil, quase 47.500 aqui. Então, por isso que caiu do 66 para o 74, porque ele já está consumindo o dinheiro que ele acumulou, tá? Então, esse cenário A aqui seria basicamente um, um tuition, tá? O cenário B seria basicamente dormitório, tá? Dormitório, comida, textbooks, né? Essa parte das despesas gerais aqui, que seriam uns US$ 350 por mês, também por 10 anos. Então, com 18 anos, ele teria por volta de uns US$ 82.000. Se ele deixar ali, né, até a época de até 66 anos, que é a idade legal, né, do retirement, ele teria 1.200.000, quase 1.300.000 aqui. Mas aqui, ó, já começou a cair porque ele já está recebendo desde os 60 anos, ele está recebendo US$ 85.000 por ano. No cenário C, que basicamente ali é quase o valor que eu mostrei para vocês, que seriam os 4 anos de tuition, né? Completo, com todo o cost of attendance, US$ 119.000, pagando 500 por mês, e um retirement aos 66, ele teria um acumulado de 1.875.000, ganhando já a partir de 60 anos
US$ 124.000 por ano, tá? Então, vejam que o mesmo plano que financia a faculdade, ele continua crescendo para a aposentadoria, tá? Então, você não precisa escolher, você pode fazer escolha sem se descapitalizar, e eu vou falar muito disso. Aí você fala, tá, mas eu tirei o dinheiro. Então, na verdade, existem maneiras de você acessar o seu dinheiro sem se descapitalizar, tá? E é isso tudo que a gente, depois, individualmente, a gente acaba entrando em detalhes mais específicos, né, da estrutura. Então, aí eu acho que esse é o slide que a grande maioria aqui tem interesse, né? E para quem já está no high school, e para quem está se formando esse ano? A gente tem que ser sincero, tá, né? Dá para poupar para o bacharelado? Acho muito difícil, tá? Poupar para isso. Dá para fazer a outra estratégia que eu vou falar, tá? Mas dá para, se você quiser, uma criança que vai fazer medicina e ganhou o Bright Future. Então dá para você começar agora, porque ele vai ter durante esse período aí do undergrad, ele vai ter ali a tuition paga. Ele pode conseguir outras bolsas, só que quando ele vai para o graduate school, ele geralmente não tem bolsa. Então, ele tentaria utilizar nesse momento, né, dos primeiros 4 anos, tudo que ele pode de bolsas, de grants, de trabalho na faculdade, tudo que ele puder, enquanto o dinheiro dele começa a crescer para esse momento ali para frente. É, ou ele vai montar um consultório, né? Ou ele vai montar o primeiro escritório dele, se ele vai ser um advogado, por exemplo. E isso permite que ele, mesmo que a gente comece esse plano com 15, 16 anos, que ele crie uma aposentadoria sólida para ele também, tá? O meu exemplo foi, eu comecei quando o meu filho tinha 14. Na época, eu não podia pagar muito, eu era funcionária do distrito escolar, né? Então, deram. Só que eu me comprometi a toda a comissão que eu ganhava nesse negócio, eu punha 10% para o Thiago. E esse dinheiro foi crescendo. Aí o meu marido entendeu, não através de mim, através de uma outra pessoa que tinha um outro sistema, porque, né, santo de casa não faz milagre, né? Eu já vinha falando. Quando ele entendeu, ele pegou, mandou o dinheiro do Brasil e colocamos lá dentro. Então, assim, eu fiz o que a gente chama a estratégia do overfunding, ou seja, eu coloquei muito mais dinheiro do que aquelas parcelas que eu pagava mensalmente para deixar esse dinheiro invisível para as faculdades. Então, quando meu filho ele foi aceito nas faculdades, o dinheiro dele não existia para ninguém. Então, eu consegui muito mais auxílio do que se esse dinheiro tivesse em qualquer outro lugar, né? Tanto é que eu acabei comprando com uma parte desse dinheiro, a gente acabou pagando metade do carro que ele usa hoje, né? Usa esses últimos 2 anos que ele está na faculdade para ir e vir, né? Para a locomoção dele, tá? Por quê? Porque eu pude fazer isso porque a faculdade não sabia desse dinheiro. E não é ilegal fazer isso, é um produto perfeitamente legal, é só estratégia, tá? Então, o que é legal desse dinheiro é a flexibilidade e a adaptação aos momentos da pessoa, tá? Da família. Então, se você começa quando eu tenho uma clientinha fofa que tem 15 anos, 15 dias de vida, né? Eu precisei esperar ela nascer. Eu conheci a mãe grávida. Aí, hoje ela acho que já deve estar fazendo 2 meses, né? Aí a pólice dela tá aqui, eu vou levar para ela, devo entregar esses dias para ela a pólice, mas tá tudo certinho, bonitinha. Minha clientinha mais fofinha. E então o dinheiro dela, ela tá lá no bercinho dela quieta e o dinheiro dela tá ali, entrando uma quantidade menor e tá rendendo, tá? Quando eu tiver os 18 anos, você vai ver quanto eu tenho para saque. Eu preciso sacar isso? Ah, eu consegui um empréstimo subsidiado do governo. Eu só vou precisar pagar o empréstimo quando eu me formar. Ah, então é mais inteligente eu deixar o dinheiro crescendo no meu IUL
e pegar o empréstimo, quando chegar a hora, eu tiro do IUL e devolvo. Porque em 4 anos, esse meu dinheiro aqui está rendendo juros compostos e o outro não está pagando juros. Então, essa análise também tem que ser feita. Chega na vida adulta, esse produto pode gerar o que a gente chama de um banco infinito, né? É um cash flow que você tem um acesso direto, sem necessidade de ficar ali com aqueles benditos credit score, pedindo para o banco, pelo amor de Deus, me dá o dinheiro. Então, você tem a sua decisão, você chega lá no seu aplicativo, você coloca na tua conta, você faz o que você tem que fazer, depois, né, muitas pessoas devolvem muito rápido esse dinheiro, porque elas entendem o poder desse ir e vir do dinheiro e a permanência dele nesse produto, tá? Chega na época da aposentadoria, a gente tem uma renda vitalícia complementar, e no momento que a pessoa acaba por falecer, ela pode vir a deixar uma herança para os filhos e netos, tá? Então, tá vendo que é a mesma coisa que vai mudando, são nuances e sutilezas do mesmo produto. Então, como eu disse, é muito além da faculdade, né? É a proteção fiscal que você tem, é esse banco infinito, é essa geração de riqueza transgeracional, né? Que você ensina seu filho a replicar o modelo para as outras pessoas. Porque essa questão de dinheiro ali é muito emocional, e se a gente aprende com os pais alguns modelos, de escassez, é muito difícil quebrar. Então, quando a criança aprende o modelo da abundância e do planejamento, é lindo o que vai acontecer nas futuras gerações. Eu tenho pais que falam: ai, plano para college, eu ralei, meu filho que vai ralar. Eu falo, gente, isso não é uma coisa, né, que a gente tem que tentar fazer a próxima geração, não dar tudo de graça para eles, mas mostrar que existem outros caminhos, né? A educação financeira que gera de tudo isso, o complemento da aposentadoria, que eu não sei se vocês sabem, mas o Social Security americano é uma bomba relógio, a gente está no countdown dele, porque mas isso dá uma apresentação sozinha, só dessas questões de aposentadoria. A gente pode até pensar em fazer uma, mas ele é um produto fadado a realmente a uma implosão pela falta de possibilidade de manutenção. Quando ele foi criado, existia a taxa de longevidade era 67, 68 anos. Então, a pessoa se aposentava com 62, vivia ali mais 5, 6, tudo bem. Só que tinham os baby boomers estavam em full force, né? Eles nasceram, depois eles foram para full force. Tinha muita gente sustentando essa meia dúzia de aposentado aqui. Só que agora a pirâmide virou. Os baby boomers, que eram a sustentação da aposentadoria, hoje estão no topo da pirâmide, né? A pirâmide virou de ponta cabeça, eles estão se aposentando. E isso está gerando um desequilíbrio monstro nas contas públicas que ninguém quer encarar, né? Então, existem muitos filmes, livros. Se alguém tiver interesse, tem um filme muito interessante que também tem livro do David McKnight, que chama The Power of Zero, que é bem interessante. E tem uma cerejinha do bolo aqui que a gente não gosta de falar porque a gente nunca quer ver nossos filhos doentes ou com algum outro problema, mas esse mesmo produto, ele pode te proteger contra doenças graves, contra doenças críticas, contra Alzheimer. A nossa criancinha, bebezinho, graças a Deus, vai. Só que quanto a sua longevidade aumenta, a possibilidade de você ter uma intercorrência lá com seus 60, 65, 70, sei lá, ela aumenta. Então, esse mesmo plano que hoje você não pensa em utilizar nada desses benefícios, se ele estiver vigente lá na frente, ele pode ser realmente o diferencial para esse indivíduo, tá? E esse eu acho que é o slide que eu mais gosto, tá? Que é a questão da alavancagem. Então, presta atenção, fica comigo aqui, principalmente a galera que tem filho acima dos 15, tá? Se você
for pagar a faculdade, o que que acontece? O dinheiro sai do seu bolso, vai para o cofre da faculdade. O que aconteceu com ele? Para você, desapareceu. Nunca mais, né? Você vai vê-lo, né? Só que, se esse dinheiro for colocado dentro de um plano indexado, de uma determinada maneira, por isso que qualquer solução que eu estou falando aqui, ela é customizada. O que serve para Maria não serve para o João às vezes, tá? Eu fiz isso aqui, um planejamento para uma família que o filho ia para uma faculdade que custa US$ 100.000 por ano. Eles trouxeram um dinheiro, venderam um imóvel no Brasil e eles tinham esse dinheiro. Então, a ideia seria colocar ali, colocar nesse produto ali o equivalente ao custo da faculdade, para que eles fossem tendo acesso aos poucos, né, conforme ano após ano, e depois eles forem devolvendo, desculpa, eles fossem devolvendo aos poucos também para dentro desse plano. Ou seja, o dinheiro não se perdeu. Claro que eles vão ter ali, entre aspas, né? Porque a maneira como a gente acessa esse dinheiro é através de um empréstimo não estruturado, que também a gente pode explicar a fundo no momento de uma conversa individual, mas isso sai tax-free na retirada, o dinheiro do menino tá blindadinho ali, né? E ele não vai embora, ele está ali dentro, ele continua rendendo juros compostos em cima desses US$ 400.000 que está ali e que, de outra maneira, teriam ido direto para a faculdade, tá? Então, é sim uma coisa a se pensar, tá? Eu acho que era isso, gente. Então, planejar com antecedência é a melhor forma de proteger o futuro acadêmico e financeiro da sua família. Tá bom? Quem quiser tirar ali uma fotinha dos nossos contatos, é, o que eu queria dizer, eu queria que agora, qual que seria o próximo passo, né? O próximo passo, eu vou tirar aqui, antes, né, fui advogada a vida inteira, né, galera? Então tem os disclaimers aqui, que as aqui são as opiniões são particulares, são minhas, essa apresentação é caráter educativo, eu não estou dando nenhum aconselhamento para ninguém aqui. E os números são genéricos, apresentados com base em projeções e não existem garantia de que serão exatamente esses os números finais. Ok, falei, pronto. Então, vamos lá. Então, a ideia é essa, né? Normalmente, ou você foi convidado através de algo que você viu no WhatsApp ou em algum grupo, ou foi convidado por alguma das meninas que também estão aqui. E, então, a ideia é que vocês contactem essas pessoas para que a gente possa dar um próximo passo, possa marcar um horário comigo para que a gente possa bater um papo individualizado, entendendo o momento de cada uma e de cada família, tá? Posso abrir para perguntas agora, se alguém tiver alguma dúvida. Eu acho que eu vou parar de gravar só para não ficar muito longo.